fazer contato com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia quem nos acompanha. Wagner, como não podia deixar de ser, a gente precisa comentar a respeito do discurso feito pelo presidente Jair Bolsonaro ontem na abertura da Assembleia Geral da ONU, em que o assunto da preservação ambiental foi ali o tema, um dos temas principais, como era esperado, já que o Brasil está com a sua imagem arranhada justamente por conta do quanto não está cuidando do meio ambiente aqui. Como que você analisa o discurso do presidente Jair Bolsonaro em relação justamente à questão da preservação ambiental, Wagner? Eu diria que o presidente se comportou como um difusor de fake news, né? Infelizmente. E é, inclusive, muito ruim para a imagem do Brasil, né? Porque nós estamos falando de uma situação que é objetivamente demonstrável, né? Nós não estamos falando de uma situação hipotética ou ideológica. Nós estamos falando de uma situação que é constatada por uma instituição de qualidade como é o INPE, mas também por uma instituição internacional como é a NASA, onde foi constatado de fato um enorme aumento do desmatamento, inclusive em áreas diferentes do que ele falou, que são os caboclos e povos originários, em áreas de grandes propriedades, né? Nós estamos falando também de incêndio, dessa vez em unidades de conservação, em ameaçando terras indígenas também. Então, lamentavelmente, né, ele traz uma informação sem base na realidade. Isso é fake news, né, lamentavelmente. E isso, do meu ponto de vista, prejudica muito a imagem internacional do Brasil. Nós estamos assistindo já pressões de diversos países aí, de investidores também, que cobram de alguma maneira, né, ações concretas. Quando ele fala, por exemplo, que teve tolerância zero com o crime ambiental, e nós assistimos os números do desmatamento desse ano, de fato outra, enfim, então ele está testando a incompetência do governo, né, a desqualificação desse governo para as questões ambientais. Porque se ele teve tolerância zero, nós verificamos o crescimento vertiginoso, né, que tivemos esse ano, não apenas na Amazônia, mas também no Pantanal, então essa política está errada, né? Ele nos dá justamente elementos para dizer que, lamentavelmente, tudo que está sendo feito, inclusive a partir da Constituição do Conselho Nacional da Amazônia, está sendo insuficiente, não está dando certo, não está dando resultado. É preciso urgentemente mudar essa política, mudar esse tipo de ação, ou, como já tem se especulado, né, na verdade esse é o projeto de fato, né, ocupar a Amazônia, desmatar a Amazônia, tirar os povos originários de lá, para tentar expandir o que ele chamou de sustentação do mundo, né, com alimento, etc., o agronegócio, seja por meio da soja, seja por meio do gado, que nós sabemos que hoje em dia são alternativas de desenvolvimento econômico para a Amazônia muito aquém do que poderia obter em termos financeiros e econômicos com a manutenção da floresta impéria. Tem vários estudos mostrando, como eu já comentei em outras ocasiões aqui também, que a estação do Açaí, Copaíba, entre outras tantas possibilidades, hoje rende mais do que um hectare com soja ou mesmo com o gado, principalmente com o gado, que é a rentabilidade ainda mais baixa. Então, nós estamos falando, na verdade, Glauco, de um processo de incorporação das terras da Amazônia, de especulação das terras amazônicas, isso sim, né, de garantir a posse da terra, e é por isso que nós estamos assistindo, então, esse avanço vertiginoso do desmatamento na Amazônia e no Pantanal, para garantir o acesso à terra, né, e com isso expulsar quem está lá, os povos originários, quilombolas, os povos caboclos que ele dizia que ateiam fogo, né? Ateiam sim, mas em quantidade muito menor e na verdade no período seco, né? Eles começariam a atear fogo agora, vai entrar o período seco lá. Então esse fogo que nós estamos assistindo agora não é do período seco, ao contrário, né? Foi justamente ainda numa época onde esse tipo de prática não é executada na Amazônia, o que mostra mais uma vez. Insisto, contra evidências não há ideologia, né? Quando você tem constatando instituições internacionais, instituições nacionais, o aumento do fogo, do desmatamento, e ele vem falar que está controlando, então, de fato, ele, na verdade, mais uma vez, né, nos envergonha como representante de um país e veicular informações dessa ordem num fórum tão fundamental e importante como são as Nações Unidas, inclusive abrindo, né? O Brasil tradicionalmente abre a reunião com esse tipo de situação, é de fato muito ruim. E você fala dos povos originários, né, Wagner? E ontem o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, emitiu uma nota justamente em relação à declaração ali no discurso do presidente Jair Bolsonaro, atribuindo a índios e caboclos, segundo ele, né, as queimadas ali que devastam a região amazônica. E ali o CIMI diz que Bolsonaro criminaliza povos indígenas em discurso irreal e delirante na ONU.
e diz o seguinte, um trecho aqui, Wagner: de todas as inverdades, essa demonstra a má fé, o preconceito e a irresponsabilidade do presidente do Brasil perante outras nações, o que coloca o nosso país em situação constrangedora perante a opinião pública nacional e internacional. E é importante ressaltar, Wagner, que os índios, justamente, as comunidades indígenas, elas constituem ali espaço de preservação da floresta e não o contrário, né? Inclusive, quando a gente analisa ali as unidades de conservação, as terras indígenas, elas são menos afetadas, embora tenha aumentado a devastação também por conta de invasores de terra, de empreendimentos econômicos, muitos deles ilegais, né? A maioria, na verdade, ilegais ali, que são feitos em território indígena. E, na verdade, o que o presidente Bolsonaro falou é justamente o contrário. As comunidades indígenas, os povos originários, eles contribuem para a preservação da floresta e não o contrário. Exatamente, Glauco. Essa nota do CIMI, eu também tomei conhecimento, é uma nota muito precisa, né? Dá para assinar embaixo tranquilamente, um documento claro, né? Que traz a discussão real e verdadeira, que é, na verdade, a expansão do desmatamento a partir da apropriação, do processo de apropriação de terras na Amazônia, é disso que vocês estão falando, né? E, infelizmente, esse governo parece apoiar esse tipo de ação, né? E você tem razão, os estudos mostram, vários estudos, né, que a preservação, a conservação das áreas naturais, elas são de maior efetividade, em especial nas próprias terras indígenas. Veja, é curioso, porque eles conseguem ter uma preservação ainda melhor que as próprias unidades de conservação, onde você teria, em princípio, em algumas áreas, a intocabilidade das áreas, né? Então, de fato, as práticas aquilo que a gente chama de sociodiversidade, fundamental na Amazônia, ela tem se mostrado a grande alternativa de conservação ambiental e, ao mesmo tempo, de atividade econômica. Nós temos, na verdade, que aprender com os povos originários como eles conseguem, há tantos séculos, né, manter esse tipo de ação lá, manter a floresta em pé, prestar os serviços ambientais que o próprio agronegócio, que ele diz que alimenta o mundo, necessita, né? Se nós tivermos, na verdade, aquilo que alguns pesquisadores chamam de ponto de não retorno, nós vamos ter, na verdade, a diminuição dos serviços ambientais, a diminuição da chuva, como já está ocorrendo, ao que tudo indica, enfim, precisa ter um pouco mais de estudo sobre isso, e ao final vamos ter, na verdade, menos água para a própria prática agrícola, inclusive aqui do Sudeste também. Preciso sempre insistir nisso, né? Nós já sabemos e falamos com muita frequência todo o percurso que essas águas fazem, vindo da Amazônia, chegando até o sul do país, em alguns casos, até a Argentina, etc. Então, de fato, nós estamos falando de um sistema complexo onde, no qual os povos originários têm um papel destacadíssimo, né? Porque eles conseguem conservar as suas áreas e, com isso, mantêm os serviços ambientais, portanto, a chuva que ocorre lá e permite que a gente tenha água aqui também. E para deixar bem evidente, né, Wagner, até para as pessoas não serem enganadas por essas fake news, quem é o grande responsável, segundo todos os dados aí que foram apurados em relação justamente ao aumento da devastação da região amazônica, do próprio Cerrado, do Pantanal também, na verdade, o responsável por isso é o agronegócio. Não há dúvida, Glauco, sem dúvida é o que nós temos assistido já de longa data, né? O processo de expansão, de incorporação das terras amazônicas, né? É clássico, né? Você tem um desmatamento com uma retirada seletiva de árvores que têm interesse econômico, depois você tem ali o desmatamento para a entrada do gado, e em seguida você vem com a soja. Mas já existem alguns pesquisadores, colegas geógrafos inclusive, que têm indicado que em algumas partes da Amazônia já está se desmatando para a introdução da soja diretamente, não está nem tendo mais essa etapa intermediária, eu diria, com a pastagem, né, para o gado. E também já está assistindo também, em alguns casos, a situação reversa, né? Você teve a degradação do solo, porque os solos amazônicos são pobres, a gente sabe disso, e com isso você, depois da soja, está entrando com o gado para poder manter algum tipo de atividade econômica. Então, tudo errado, né? Nós estamos exaurindo, na verdade, os solos amazônicos, que são pobres, com uma atividade que é absolutamente pouco rentável, né? Quando tem estudos, o professor Carlos Nobre, por exemplo, tem insistido, né, entre outros colegas também, que é preciso e necessário, né, e possível manter a floresta em pé com atividade econômica, gerando aquilo que ele está chamando de economia 4.0 na Amazônia, a partir de uma combinação entre ciência, tecnologia e a sociodiversidade amazônica e todo esse acervo natural que está posto lá. A partir daí a gente pode identificar moléculas, enfim, enzimas, né, novos materiais, novos fármacos, enfim, novas fontes de energia. Isso não é mais ficção, Glauco, isso é possível de ser feito, nós temos já a capacidade de fazer isso e dessa maneira evitar esse desmatamento, manter a floresta em pé e ter a Amazônia sustentada e sustentável, né? Sustentada pelas próprias florestas e sustentável com a atividade econômica também. Esse me parece, na verdade, o grande
aspecto a ser debatido e discutir alternativas, né? Fizemos na semana passada um evento para tentar trazer essa discussão, teve uma repercussão importante, mas infelizmente isso não chega no corpo dos políticos, né? Não chega especialmente ao governo federal, que é absolutamente avesso a qualquer tipo de alternativa, senão o desmatamento e a presença do agronegócio, do que ele chama de agronegócio, porque tem alguns empresários do agronegócio que até não gostam muito de se associar a esse tipo de prática, é preciso também ressaltar isso. Agora, Wagner, ainda falando da relação da atividade humana com o meio ambiente, um estudo da Fundação SOS Mata Atlântica, lançado ontem, constatou que mudanças de comportamento da sociedade por conta da pandemia da Covid-19 acabaram reduzindo a mancha de poluição do rio Tietê. Quais os dados que você destaca desse estudo, Wagner? Glauco, esse é um documento muito importante, a SOS tem a cada ano, né, no dia do Tietê, foi justamente ontem, ela tem trazido esse relatório, e dessa vez ela constata algo muito interessante, né? Houve uma melhoria da qualidade da água em vários pontos que são monitorados, porém, houve, na verdade, um espraiamento maior da mancha, né? Ela estava na ordem de 168 quilômetros, chegou a 194 quilômetros. O que isso quer dizer? Talvez pela poluição estar mais difusa, né? Houve uma maior capacidade de transporte dos elementos poluidores, né? Então, é muito curioso, porque na região da Grande São Paulo, onde a gente vive, por exemplo, houve uma diminuição, certamente associada à diminuição de veículos, né? Então você tem aí menos fuligem, né? Menos, enfim, aquela poeira que sai dos pneus, menos resíduos, as pessoas ficaram mais em casa, então houve uma melhoria pontual. Porém, talvez porque essa diminuição ocorreu, então houve uma maior capacidade de transporte do rio e isso levou a poluição até pontos mais afastados, né? Então houve um espraiamento da mancha, mas com uma melhor qualidade ao longo do corpo rio. A boa notícia é que em nenhum momento foi encontrado da parte monitorada. Evidentemente, teve um trecho importante que acabou não sendo monitorado por conta da pandemia, mas em todo o trecho que foi monitorado, não se encontrou uma situação de péssima qualidade, o que era muito frequente no Rio Tietê. Então, isso mostra duas coisas importantes, Glauco. Primeiro, a diminuição da atividade econômica, a revisão da atividade econômica, a necessidade de revermos especialmente o deslocamento nas metrópoles, isso me parece fundamental. Eu queria, inclusive, destacar um trabalho que o Júlio Chiqueto, que é um pós-doutorando nosso no Instituto de Estudos Avançados, está fazendo, onde ele está mostrando, está fazendo um modelo, né, matemático, mostrando o quanto nós diminuiríamos de poluição se nós estivéssemos gerando emprego na periferia, diminuindo justamente a necessidade de deslocamento, né? Então, de certo modo, esse estudo já corrobora a tese que o Júlio está mostrando lá, o argumento importante do Júlio, porque nós tivemos uma redução forçada do deslocamento, especialmente transporte individual, isso já trouxe uma melhoria importantíssima na qualidade da água. Se nós fizermos isso de maneira mais organizada, certamente no curto e médio prazo podemos sim ter um rio de melhor qualidade em São Paulo, e aí pensar em alternativas de uso do rio até como meio de transporte, né? Criando, por exemplo, um transporte, imagine você da Zona Oeste à Zona Leste, ou o contrário, enfim, com barcos, né? Se você tiver um rio limpo, passa a ser até agradável, aprazível, né? Você vai ganhar, inclusive, aí, uma atração turística, como a gente vê em outras cidades do mundo, Nova York, Paris, etc. Então, de fato, esse documento é importante porque ele mostra que a redução da atividade econômica trouxe, sim, ganhos reais, concretos para a qualidade de água. Ao mesmo tempo, houve um maior espraiamento da poluição. Então, nós temos que agora atacar esse tipo de problema, né? Mas já percebemos que com menos atividade econômica, com um certo tipo de atividade econômica, na verdade, especialmente o deslocamento, é possível ter uma qualidade de água melhor, o que é bom para todos nós. A gente já tem provas mais que evidentes do que fazer para melhorar a qualidade da água e do ar, mas agora precisa fazer, né, Wagner? Essa é a segunda etapa importante, né? E afrontar interesses econômicos, especialmente do setor de produção de automóveis, de combustíveis, enfim, é uma batalha bastante dura, né? Mesmo o transporte por ônibus, a gente sabe que os contratos, né, eles são montados de maneira que levam a transportes de má qualidade, com gente apinhada, enfim, tudo isso tem que ser revisto. E já existem hoje estudos que mostram que dá para fazer diferente, sim, né? O próprio trabalho do Júlio Chiqueto já indica caminhos, indica pistas importantes. Tá certo, Wagner. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Gal. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.